pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom ter aqui a sua presença. Este vídeo faz parte de um projeto que nós iniciamos agora em 2023 e esta aqui é a terceira aula de uma parte introdutória. Nós estamos nos preparando para, a partir da próxima semana, iniciarmos os estudos do livros de Mateus, no Novo Testamento. E, portanto, aqui, hoje nós estaremos falando, nesta videoaula, a respeito do período interbíblico e vou trazer também um pouco do pano de fundo do cenário político, social, cultural do Novo Testamento, da época do primeiro século. Portanto, são assuntos muito importantes que vão te ajudar a construir uma base bíblica para a hora que você for estudar o Novo Testamento conosco, você já estar preparado para poder compreender melhor aquilo que está por trás dos textos escritos e das experiências vivenciadas tanto por Jesus, pelos discípulos e aquilo que Paulo escreve nas cartas que ele enviou. Portanto, fique aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que este conteúdo vai trazer para você muito conhecimento. Amém? Eu quero aproveitar aqui também a oportunidade para convidar você a estudar online conosco. Venha fazer parte deste projeto. Este conteúdo todinho, ele faz parte deste projeto de estudo bíblico online e nós nos reunimos uma vez por semana através da plataforma do Google Meet e não vai te custar nada, basta você instalar o aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e através de um acesso à internet você se junta a nós e participa das aulas juntamente conosco. Quais são as vantagens de você estudar online? Além de você poder interagir com pessoas de todas as regiões do Brasil, você também poderá tirar as suas dúvidas e somente quem faz parte do grupo online recebe através do grupo de WhatsApp todo o conteúdo das aulas em material de PDF. Então, não perca tempo, temos ainda algumas vagas, mande uma mensagem para este número de WhatsApp e peça para fazer parte deste projeto. Será um prazer, uma bênção ter aqui a sua companhia. Amém? Também não se esqueça, caso você esteja aqui conosco e ainda não é um inscrito aqui do canal, faz aqui a tua inscrição, não deixe para depois, dá uma pausa aqui, se inscreva agora, vamos caminhar juntos. Não se esqueça de ativar aí, este sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino também nas outras mídias digitais. Temos aí o Facebook, o Instagram, um grupo no Telegram e também temos um grupo no Facebook voltado apenas para cristãos, onde lá eu também publico muito conteúdo de estudo bíblico. Portanto, vamos caminhar juntos também nessas outras mídias sociais. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos então e me acompanhe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer primeiramente, ó Pai, por esta oportunidade e pedimos ao Espírito Santo que nos acompanhe neste momento, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então? Bom, nós terminamos a aula passada trazendo aqui para você uma série de correlações e, por que não assim dizer, comparações entre eventos do Antigo Testamento versus o Novo Testamento. Eu tenho dito aqui para vocês que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela se complementa e traz em si uma macronarrativa que é o plano de Deus para a redenção da humanidade. Sendo assim, é muito importante continuar os nossos estudos sabendo que no Novo Testamento nós teremos muitas correlações que
que estão, de certa forma, linkadas a alguma situação do Antigo Testamento, seja através de uma citação profética ou então de um sinal de Deus através de um tipo teológico ou de alguma situação que era sombra daquilo que viria a acontecer e aconteceu no Novo Testamento. Portanto, queridos, é muito importante você entender que existe essa relação. Mas entre os dois testamentos existe um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, ele não foi pequeno. Nós vamos aqui tentar resumir um pouco o que aconteceu nesse período, porque houveram muitos acontecimentos. E esses acontecimentos, eles são importantes porque, de certa forma, eles fazem essa transição do Antigo para o Novo Testamento. E você vai poder, então, ter uma ideia que esses fatores políticos, sociais e culturais influenciaram, sim, de certa forma, não só na questão cultural do povo judeu, não só também na questão religiosa, mas até mesmo na preparação da terra para a vinda do Filho de Deus. Queridos, foram cerca de 400 anos, um período que durou aproximadamente do ano 400 até o ano 4 a.C., que é quando os estudiosos acreditam que Jesus nasceu. E é muito interessante que este período, ele é um período que compreende desde a última profecia do profeta Malaquias até o nascimento de Jesus. E a história deste período ela é trivial porque durante esse intervalo de tempo nenhum profeta foi inspirado por Deus para falar. E por causa disso, inclusive, que este período também ele é conhecido como o período do silêncio de Deus. Amém? Bom, ao longo desses 400 anos, querido, os judeus eles estiveram sob o domínio persa, ou seja, eles terminam o Antigo Testamento sobre o domínio persa, e aí depois nós vamos ter a sequência, o domínio dos gregos. O Império Grego, ele se dissolve com a morte do imperador, e aí nós vamos ver que ele se dissolve em 4 regiões, das quais 2 vão ter forte influência sobre a cultura judaica, sobre os judeus. Os judeus acabam se rebelando, causando ali uma revolta, conquistam uma certa independência por um período, até vir aí o período do domínio romano. E com isso, queridos, olha, a cultura dos judeus, que até então já estava fragilizada de serem subjugados pelos sírios e depois pelo exílio da Babilônia, ela vai se complicar ainda mais por conta da influência desses impérios, tanto o Império Persa e principalmente o Império Grego. Amém? Vamos então iniciar esse panorama histórico falando um pouco a respeito do Império Persa. O Império Persa, ele durou praticamente do ano 549 ao ano 331 a.C. E ele permitiu ali, na verdade, através da pessoa do seu imperador, o Ciro, que o povo judeu que estava exilado na Babilônia pudesse retornar para a sua região, para que ali eles pudessem retomar a sua forma de adoração. Então, muitos judeus entre os anos 538 a 430 retornam para a região da Judéia e lá eles começam a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Você deve se lembrar, você que tem acompanhado aqui as aulas iniciais, que eu citei quando eu falei dos livros históricos, que nós temos alguns livros que relatam eventos desse período, que é o livro de Esdras, Neemias e Esther. É claro que muitos judeus optaram por continuar na região da Mesopotâmia. Nem todos eles quiseram voltar para a região lá da Judéia. Bom, acontece que o tempo vai passando e no ano 331 a.C., Alexandre o Grande conquista o Império Persa, iniciando então aí o domínio do Império Grego. Alexandre o Grande, queridos, ele teve um reinado muito curto. É um cara que morreu meio que jovem. Só que, aparentemente, durante o seu período de império, os judeus e os gregos conviveram em certa harmonia.
exceto pelo fato de que o governo grego ele foi extremamente formativo em termos culturais. Alexandre o Grande fez questão de estender o uso da língua do grego por todo o mundo do Mediterrâneo e também do Oriente Próximo. Alexandre o Grande também foi um cara que foi muito reconhecido na questão cultural, fundando no Egito uma cidade de nome Alexandria, em homenagem ao seu próprio nome, e que foi inclusive referência cultural por vários séculos. E durante então o seu reinado, não diferente dos outros imperadores, Alexandre o Grande também gostava de ser reconhecido como um deus, e aí isso reforçou e manteve precedentes que seguiram inclusive por gerações posteriores. Depois da sua morte, nós vamos ver então que o Império Grego ele é dissolvido e 4 generais de Alexandre o Grande acabam disputando o território e dividem o império em 4 regiões. Destas 4 regiões, 2 estarão fortemente relacionadas com a região da Judéia. Uma delas é a região do sul, conhecida como governo do Egito e liderada por Ptolomeu. E a outra já é a região do norte, na Síria, também ali uma região que vai disputar muito a Judéia e que ali é liderada pelos Seleucidas. Do ano 320 até o ano 301 a.C., a Judéia, queridos, de uma certa forma, ela foi esporadicamente dominada pelo governo do Egito. Mas Ptolomeu I consegue, depois disso, impor durante um século um domínio um pouco mais forte. Mas acontece que, mesmo sendo assim, ele também não impôs grandes coisas, a não ser exportando boa parte dos gregos para a região da Judéia e assim contribuindo mais ainda para a questão da helenização, mas manteve o respeito à questão do judaísmo e das tradições religiosas judaicas. Fato é que no ano 285 a.C., iniciou-se aí a tradução dos escritos sagrados do hebraico para o grego. E essa tradução é o que hoje nós conhecemos como Septuaginta. Segundo a tradição judaica, essa tradução recebe este nome porque foram cerca de 72 eruditos judeus, entre escribas e mestres, que participaram deste processo. E ainda segundo a tradição, eles levaram cerca de 72 dias. Queridos, essa tradução ela foi muito importante porque foi a Bíblia do Antigo Testamento que muitos judeus que falavam grego utilizavam. Inclusive Paulo, ele chega a utilizar em suas citações muitos textos extraídos da Septuaginta. Só que o domínio dos Ptolomeus, ou seja, do reino grego do sul, teve um fim. Findou-se quando o Seleucida Antíoco III conquistou dos Ptolomeus o território da Judéia, iniciando então aí o domínio sobre o governo sírio dos Seleucidas. Esse domínio durou aproximadamente do ano 198 ao 142. Inicialmente, o rei Seleucida, ele continuou aí a tolerar a religião judaica, a liderança exercida pelo sumo sacerdote e a questão dos judeus a níveis de pontos civis e religiosos. Só que isso também chegou ao fim quando o filho dele, Antíoco IV Epifânio, assumiu o trono em 175 a.C. Esse cara foi terrível para os judeus. Antíoco Epifânio significa a manifestação de um Deus. Ele procurou de todas as formas ali impor o seu reino, né, com uma cultura e uma religião helenista extremamente unificada. Ele destituiu o sacerdócio judaico e entregou o sumo sacerdócio a algum simpatizante, aquele ao qual no máximo lhe oferecesse ali as melhores ofertas. No ano então de 167 a.C., há um problema envolvendo Antíoco e os romanos, e ele então, em forma de retaliação por uma derrota humilhante que ele sofreu, ele então resolveu brutalizar os judeus. Resolveu vingar-se em cima dos judeus, proibindo a fé judaica e assassinando todos aqueles que se recusavam a abandoná-la.
esses eventos históricos, eles estão registrados no livro apócrifo de 1 Macabeus. Lá você vai encontrar muitas informações sobre isso. Por quê? Porque diante deste cenário, houve então uma revolta entre os judeus. E a revolta é a revolta conhecida como a revolta dos Macabeus, que significa martelos. Naquela época, um sacerdote de nome Matias uniu-se aos seus 5 filhos, montou ali uma força de reação e se rebelou contra Antíoco. E aí, no ano 164 a.C., eles conseguem conquistar temporariamente a liberdade dos judeus. Em dezembro do mesmo ano, ali o templo já havia sido reconstruído e o templo que Antíoco havia profanado foi novamente consagrado a Deus. E até os dias de hoje, para você ter uma ideia, como essa vitória para os judeus em cima de Epifânio, Antíoco IV, foi tão importante que eles comemoram através de uma celebração, de uma festa chamada a Festa da Dedicação, ou também conhecida como Hanukkah. Essa festa, inclusive, você vai encontrar citação a respeito dela em João, capítulo 10, verso 22. E os judeus, então, voltaram, a partir desse período, a gozar de uma certa paz, sem sofrer perseguições religiosas. Durante, basicamente, do ano 142 até o ano 63 a.C., os judeus conseguiram viver uma parcial independência na Judéia, tendo o seu próprio governo pelas mãos daqueles que eram conhecidos como Hasmoneus, que nada mais são do que os descendentes dos Macabeus. Bom, ao longo deste período, queridos, os Hasmoneus, eles se perderam, voltaram a corromper-se as leis do Antigo Testamento, defendendo ideias helenistas, ideias e políticas helenistas, e por terem o poder na mão, eles acabaram ali se transformando em corruptos e opressores. É quando, então, neste período, vai surgir 2 grupos muito importantes que nós vamos ver a incidência deles no ministério de Jesus. Nós temos, em primeiro, os fariseus, que era um partido composto por mestres da lei que se opuseram à helenização e à concentração do poder na mão de um só governante. E nessa mesma época também surgem os saduceus, que já eram opostos aos fariseus e apoiavam a helenização e o poder do sacerdócio. Bom, ao longo do século I a.C., enquanto tudo isso ia acontecendo na Judéia, Roma ia se tornando cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, de maneira que em 63 a.C., dando um fim ao período de independência do povo judeu, um exército romano, sob o comando do general Pompeu, transforma a Judéia em um estado vassalo. Bom, e aí, em 40 a.C., quando faleceu Hicarno II, o último governante rasmoneu, um cara idumeu chamado Herodes, ele se viu na condição favorável para assumir o controle da Judéia. Herodes o Grande, ele se torna rei e institui um sumo sacerdócio independente. Herodes governou a região da Judéia sob a autorização do Império Romano de 37 a.C. a 4 depois de Cristo. No início do século I, queridos, período em que a Pax Romana é plenamente estabelecida, a Judéia acaba se mantendo sobre firme controle dos sucessores de Herodes. Bom, nós avançando agora, vamos entrar na segunda parte do nosso treinamento. Vamos falar agora um pouco, então, mais especificamente, sobre como que estava o cenário no primeiro século. Nós vimos aí esse período interbíblico, ou também chamado de intertestamentário, e agora nós vamos então falar um pouco mais sobre o período do primeiro século. Nós iremos avançar esse conteúdo, eu preparei algumas informações para vocês, a fim de apresentar um pouco desse cenário que a sociedade de Israel viveu no período do Novo Testamento, ou seja, lá no primeiro século mesmo.
E nesse conteúdo vai ser importante você continuar aqui, porque ele vai te ajudar a criar um mapa mental, na verdade, um pano de fundo da narrativa dos livros que compõem o cânon bíblico do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, queridos, ele fala em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que Cristo Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso significa dizer que Cristo ele veio no momento apropriado, de acordo com o decreto de Deus, para cumprir o propósito pelo qual foi designado. E mesmo, que nós vamos ver aqui que haviam aparentes problemas no cenário político, social, religioso, cultural, mas nós vamos ver que esses problemas eles não atrapalharam o plano de Deus, embora o diabo tentou de muitas formas, mas eles, de certa forma, até contribuíram para que o propósito de Deus fosse concluído. Vamos iniciar, então, este pano de fundo do primeiro século falando um pouco sobre o cenário político e histórico do Império Romano. Bom, nós vamos ver aqui que o Império de Roma, no primeiro século, ele foi administrado por muitos imperadores. Eu quero começar um pouquinho antes aqui, no ano 27 a.C., até o ano 14 depois de Cristo. Quem foi o imperador de Roma foi César Augusto, também conhecido como Otávio. Esse cara foi o imperador durante o nascimento, o período de nascimento de Jesus. Aí do ano 14 depois de Cristo até o 37 depois de Cristo, o imperador já era Tibério César. Esse foi o imperador, ou era o imperador, na época do ministério e da morte de Jesus. Depois de Tibério César, nós tivemos de 37 a 41 o Calígula, depois de 41 a 54 Cláudio, de 54 a 68 Nero. Nero foi um cara muito importante na história do cristianismo, porque foi ele quem tacou fogo em Roma e acabou culpando os cristãos da igreja primitiva. Isso intensificou ainda mais a perseguição contra a igreja. Mas com a queda de Nero, de 68 a 69, em apenas um ano, Roma teve 3 imperadores, Galba, Otão e Vitélio, de modo que depois de 69 a 79, quem foi o imperador foi Vespasiano, e de 81 a 96, Domiciano. Agora, isso eles estavam lá governando de Roma. Como que funcionava na região da Palestina? Como que funcionava ali na região da Judéia? Bom, o Império Romano, ele designava governadores ou reis, para administrar a Palestina durante esse período. E como eu comentei com vocês, no ano 37 a.C., até 4 depois de Cristo, Herodes, o Grande, ele foi o cara que governou a Palestina. Ele foi um cara muito importante para a Palestina nesse período. Ele era um idumeu, ele nasceu na Idumeia, casado com uma Hasmoneia, mas ele era, digamos assim, judeu por profissão, romano por interesse e necessidade e grego por cultura. E ele tinha tanto medo de perder o poder que, por medo de conspirações contra o seu mandato, ele mandou matar muita gente, inclusive seus familiares direto. Ele mandou matar filhos de esposa. Então ele era um cara muito louco, obstinado pelo poder. E por sua postura bastante firme de governar, ele conquistou aí o favor do imperador de Roma, na época, o Otávio. E ficou marcada ali a sua gestão por ele estabelecer a paz mediante a força. Ele dividiu a Palestina em 6 distritos para poder facilitar a administração. Então ele pegou a Palestina e dividiu na Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Pérea e Itureia. Eu vou colocar um mapa aí para você poder ver como que era essa divisão. Ele, de certa forma, ele era um cara muito bom de administração. Ele reconstruiu Jerusalém, construiu o novo templo, fez grandes outras obras na cidade, E após a sua morte, a Palestina acabou então sendo fracionada dentro dessas divisões que ele criou e dividida entre os seus filhos. A Idumeia, a Judéia, Samaria ficou com Arquelau Herodes. Herodes Antipas ficou com a Galileia e Filipe com a região de Bazã, na Itureia. Só que Arquelau ele não conseguiu dar conta da pressão e aí o que acontece? O Império Romano, para não perder o controle da situação,
designou procuradores romanos para administrar aquela região. E as duas regiões, então, que concentravam mais aí a vivência e o ministério de Jesus, nós temos a Galileia e a Judéia. E elas eram governadas por um procurador romano e por Herodes Antipas, respectivamente. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da população. Na população, nós temos aproximadamente 4 milhões de judeus na época do Novo Testamento. Bom, parece um número grande, mas eles representavam apenas 7% de toda a população do Império Romano. Bom, e na Palestina, apenas cerca de 700 mil judeus viviam. 3 milhões e 300 estavam espalhados pelas demais regiões. Para você ter uma ideia, havia mais judeu na cidade de Alexandria, no Egito, do que em Jerusalém. E havia mais judeu na Síria do que na própria Palestina. Os gentios, por incrível que pareçam, eles eram mais numerosos na Palestina do que os próprios judeus. Quais eram os idiomas que eram falados no Império Romano? Bom, nós temos que entender que o Império Romano era muito amplo e na região ocidental do Império falava-se o latim. Agora, o outro lado, por causa da influência grega, o idioma mais popular era o grego. E na Palestina, a região ali da Judéia, eles falavam o hebraico, o aramaico e o grego. Acredita-se que Jesus e os discípulos falavam esses 3 primeiros idiomas. Existe aí uma opinião equivocada de que Jesus só falava em aramaico, mas não. Existem evidências arqueológicas que apontam que Jesus falava esses 3 idiomas. Como que era a questão do transporte, do comércio e das comunicações naquela época? Bom, nesses 3 aspectos, a região da Palestina ela era pouco desenvolvida quando comparada ao restante do Império Romano. Haviam estradas principais que cortavam a região, porém, acreditava-se que, nesta época, elas não eram pavimentadas. Havia uma estrada principal que partia de Jerusalém para Belém e Gaza, na região sudoeste, e outra de Jerusalém para Betânia, Jericó e Damasco, na região nordeste. Paulo estava, inclusive, na estrada de Damasco quando ele teve um encontro com Cristo Jesus. A segunda estrada principal, queridos, ela separava-se da primeira na região da Transjordânia e atravessava Decápolis e Cafarnaum, lá mais ao norte, né? A maioria dos judeus, eles utilizavam essa segunda estrada quando eles queriam se deslocar da Galileia para a Judéia. Isso por quê? Porque eles evitavam passar por Samaria. Mas havia a terceira estrada principal, que essa subia de Gaza até Tiro pela costa do Mediterrâneo. Uma quarta estrada principal, ela ia desde Jerusalém e seguia direto para o norte, atravessando, sim, Samaria e chegando até Cafarnaum. E foi exatamente nessa estrada que Jesus teve o encontro com aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Haviam também outras estradas secundárias, uma delas partindo de Jerusalém, que seguia até a cidade de Emaús. Foi nesse local onde Cristo, já ressurreto, apareceu e conversou com 2 discípulos. E havia as estradas, havia mares, né? Uma estrada do mar, que lá saindo de Damasco atravessava Cafarnaum, perto do mar da Galileia, e seguia em direção a Nazaré, prosseguindo até a costa do Mediterrâneo. Já em outras regiões do Império Romano, a realidade de estradas ela era outra. Rodovias e as rotas muito mais bem construídas, mais duráveis. As estradas elas eram bastante utilizadas, queridos, não só por viajantes particulares, mas também por mensageiros, mas por serviços de correio do Império, por instituições governamentais, enfim, por todos. Né? As pessoas viajavam, às vezes, em lombo de burro, de cavalo, de mula, e também utilizavam carruagens e liteiras. Liteiras, para você lembrar, ou se você não conhece essa palavra, são aqueles sistemas de transporte que os caras colocam a pessoa sentada numa cadeira e carregam através dos ombros. Geralmente eram os escravos que carregavam, né? E nós tínhamos, ao longo das estradas, hospedarias.
E essas hospedarias, elas eram muito sujas, não eram hospedarias agradáveis. As pessoas com mais condições financeiras, por incrível que pareça, não gostavam de ficar em hospedarias, elas preferiam ficar na casa de amigos, ok? E agora, uma das coisas parecia ser bem desenvolvido. Por exemplo, ao longo do caminho era possível você adquirir mapas de turismo em formas de manuscritos. E através dali você tinha manuais com orientações para os turistas. Muito interessante isso, né? O meio fluvial, bom, transporte por água também era uma alternativa para os transportes comerciais. O Egito, ele era o maior fornecedor de pão do Império Romano. Alexandria era o porto principal de onde saía toda a mercadoria produzida no Egito. Navios alexandrinos chegavam a atingir, queridos, em torno de 60 metros de comprimento. Possuíam velas e levavam remos, né, para casos de emergência. Além das cargas, os navios maiores também levavam passageiros. Inclusive, Paulo estava em um desses navios alexandrinos quando ele, então, sofreu aquele naufrágio a caminho de Roma. Os navios de guerra, eles eram mais leves e mais ligeiros. Escravos, eles eram utilizados para operar os remos. As grandes embarcações chegavam a ter até 10 fileiras de remos. Bom, e nós tínhamos também as barcaças. As barcaças, elas eram mais utilizadas para cruzar canais e rios, embarcações menores, né? Bom, estradas, rio e o mar Mediterrâneo proviam as linhas de comunicação. O material utilizado para comunicação através de cartas ou outro tipo de documento era o papiro, né, que é uma fina camada extraída de uma planta com o mesmo nome, ou então eles usavam os óstracos, que eram pedaços de cerâmicas quebradas e tabletes, né, recortados de cera. No entanto, aí no caso dos manuscritos sagrados, né, eles utilizavam o couro ou o pergaminho, um tipo de pele animal, geralmente de cabra, de carneiro, ou de cordeiro, ou de ovelha, preparados aí para escrever. A maior parte das notícias, como que ela era difundida? Através dos arautos, né? Ou seja, elas eram comunicadas oralmente em notificações em praças públicas ou então informações fixadas em quadros de boletins. Ok? Bom, como que eram os serviços públicos, né? Vamos falar agora sobre os serviços públicos. Alexandria contava com um desenvolvido sistema escolar. A biblioteca da cidade contava com mais de 1 milhão de volumes. Então, tinha-se um investimento muito grande na questão cultural e educacional. Escavações na cidade de Antioquia, na Síria, revelam que a cidade ela dispunha de mais de 2,5 km de ruas pavimentadas de mármore e com colunas que serviam para um sistema de iluminação pública. As principais cidades do Império Romano, elas tinham sistemas de esgoto subterrâneo. Chuveiros, por exemplo, já haviam sido inventados desde há muito tempo pelos gregos. E haviam banhos públicos para todos. A admissão custava 10 centavos, de acordo à moeda da época. A princípio, né, as pessoas costumavam, aí, a título de curiosidade, tomar um banho por dia. Mais tarde, entretanto, há registros que as pessoas chegaram a tomar de 4 a 7 banhos por dia. Bom, como que eram as casas, as moradias? Vamos dividir aqui o Império em duas partes. Na parte ocidental, que era a parte mais rica do Império, as casas elas eram construídas de tijolos, de concreto, pelo menos assim, nas cidades, né? Na área rural, as casas costumavam ser de madeiras ou cabanas. Haviam poucas janelas que abriam para a rua, porque desde aquela época havia esse problema de segurança, com violência e falta de policiamento. As casas, né, de menor qualidade, elas possuíam portas, digamos assim, simples, enquanto as mais sofisticadas tinham portas com entrada dupla. E depois da porta ali, para as casas mais ricas, havia um vestíbulo, tá? Que era um espaço central, hoje conhecido como átrio. Mas essas eram características específicas de casas de pessoas
mais ricas. Os telhados eram cobertos de palha ou de telha. Na cozinha havia ali uma fornalha aberta e além de um forno de barro e de pedras, né, que servia também de fogão. E já na região da Palestina, já no lado mais oriental, as casas eram um tanto diferentes quando comparadas à região ocidental. Elas eram mais atrasadas, né? A entrada, por exemplo, lá de uma cidade, ela se fazia através de portões e muralhas. Do lado de dentro da cidade havia uma praça para comércio e atividades sociais, atividades ali de comunicação, do governo, né? As casas elas eram mais baixas, elas tinham uma cobertura mais plana, que é a que a gente chama de terraço, né? E muitas das vezes elas tinham um quartinho lá em cima que era para hóspedes na parte superior. Geralmente o material utilizado nas casas da Palestina para construção eram os tijolos de barro amassado com palha e ressecados ao sol. Bom, elas também só tinham um aposento, na maioria das vezes só tinham um aposento que ficava em um piso levemente mais elevado que o piso central. Na maioria das vezes com poucas mobílias, leitos, baús para roupas e utensílios de cozinha, isso estava localizado num nível um pouco mais superior. E mesas e cadeiras, queridos, eram artigos de luxo. As refeições elas eram feitas no chão, no máximo sobre uma esteira ou então sobre um tablado quando era uma casa, vamos assim dizer, mais abastada. Algumas casas possuíam um ambiente que ficava num patamar mais elevado chamado de cenáculo, tá? Então esse cenáculo você vai ver na ceia do Senhor, tá? E aí nessa região era também feito às vezes o dormitório ou um ambiente de refeições. Animais de abate da família, ou então animais domésticos, eram mantidos na parte baixa da casa, no interior da casa. E quando os animais, então, ficavam do lado de fora, as crianças aproveitavam esse ambiente interno, na parte baixa, para poder brincar. E a chuva, queridos? A chuva provocava goteiras, né? E era necessário, sempre depois que chovia, retocar um pouco os buracos e as fendas que ficavam com o barro. Um parapeito, isso é muito interessante. Na parte superior era levantado um parapeito na beira do eirado que servia para impedir que pessoas caíssem lá de cima. Inclusive isso é o cumprimento a uma determinação de Deus, está lá em Deuteronômio isso daí, tá? E o acesso ao telhado, ele era via de regra feito pelo lado de fora da casa através de uma escada externa. Nas estações mais quentes, as pessoas costumavam dormir nos telhados, né? Os telhados também eles eram usados para secar verduras, amadurecer frutas e nos lares de devotos também como local de oração. O piso da casa era de terra batida ou então, nas casas mais bem feitas, de pedra. E dormir, os leitos não se passava de um colchão ou de uma coxa estendida no chão. Somente nas casas mais abastadas é que as pessoas tinham camas armadas. As pessoas dormiam com a mesma roupa que usavam durante o dia. Vamos falar um pouco agora sobre a alimentação. Os romanos, eles tinham por hábito fazer 4 refeições por dia. A dieta de um indivíduo da classe média romana consistia em pão, mingau de aveia, sopa de lentilhas, leite de cabra, queijo, verdura, frutas, azeitonas, toucinho defumado, linguiça, peixe e vinho diluído em água. Já os judeus costumavam ter somente 2 refeições formais, uma durante o dia, ao meio-dia, e outra à noite. A dieta dos judeus ela já era mais voltada em frutas e legumes. Carne assada, queridos, ou então cozida, ela era usualmente reservada para os dias de festa. Não era sempre que se comia carne, não. Uva passas, figo, mel, tâmaras supriam a questão dos adoçantes, até porque naquela época o açúcar ainda era desconhecido. E o peixe, ele era frequentemente digamos, a proteína que substituía a carne. Quando das refeições mais formais, as pessoas costumavam reclinar-se em divãs acolchoados. E nas refeições mais informais, eles simplesmente se assentavam.
vamos falar agora um pouco sobre como que era o vestuário, a moda, né? Homens, por exemplo, naquela época, eles usavam muitas túnicas, que eram vestes semelhantes a uma camisa que se alongava dos ombros até a altura dos joelhos. No cinto eles colocavam uma faixa, no qual chamávamos isso de cinturão, e isso ficava enrolado ali na sua cintura. Sandálias, elas eram bem grosseiras e calçavam os pés, né, muitas das vezes, e usavam na cabeça aí um turbante, um chapéu, alguma coisa para proteger a cabeça. Nos meses mais frios, eles tinham uma capa um pouco mais pesada, em forma de uma manta, que eles jogavam por cima da túnica. As vestes, queridos, elas eram usualmente brancas. Por quê? Porque tingir roupas era caro. Então, nem todo mundo tinha condições de ter roupas coloridas, né? As mulheres, sim, elas já usavam já uma túnica um pouco mais curta, com uma roupa mais colorida, uma roupa por baixo, às vezes elas utilizavam para poder cobrir um pouco mais o corpo, né? E a roupa dela acabava depois também por fora descendo até mais os pés. Mas as mulheres mais elegantes, elas não só usavam roupas coloridas, né, que os maridos davam, mas também cosméticos, e usavam cosméticos em abundância. Existem registros que esses cosméticos incluem desde batom, sombras para os olhos, pintura para as sobrancelhas, joias, brincos, né, pendentes, né, no nariz e coisas parecidas, tá? Os penteados femininos, eles costumavam mudar constantemente, de acordo com o estilo, embora as mulheres na Palestina costumavam cobrir a cabeça com o véu, nunca o rosto, como hoje fazem as mulheres árabes, né? O homem já trazia o cabelo mais curtos, raspados com navalhas. Tanto homens como mulheres também tingiam seus cabelos com frequência para disfarçar os cabelos grisalhos. Cabelos falsos ajudavam, né, a armar o penteado, e ambos os sexos, tanto homem como mulher, já havia o registro de uso de peruca. Na Palestina, queridos, homens deixavam a barba crescer. Seus cabelos eram um pouco mais longos do que de outras regiões, mas não tão compridos como esses que se vê em gravuras ou em filmes que representam personagens bíblicos, tá? E a moda na Palestina usualmente se mantinha em níveis mais conservadores para ambos os sexos. Ok? Bom, e este então é o conteúdo de pano de fundo para que você possa entender, né, um pouco mais de como era a questão cultural, social e política das pessoas que viveram na época de Jesus e do primeiro século do Novo Testamento. Na próxima aula nós estaremos então iniciando o estudo do Evangelho de Mateus, vamos fazer apenas uma pequena introdução do livro de Mateus e aí nós vamos estudar o capítulo de número 1, que vai trazer a genealogia de Jesus e o seu nascimento. Então, se você gostou desse conteúdo, eu gostaria de pedir para que você deixasse aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e continuar conosco aqui, caminhando nesta jornada. Se você tiver interesse, inscreva-se no projeto de estudo bíblico online para podermos caminhar juntos lá também. Um forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.